E essa tarde, eu vim trazer um bate-papo. Sei porque a palavra, na verdade, é um bate-papo. É um tema, eu até falei para a pastora, é um tema que a gente fala muito, mas que por esses dias tem me pegado. Já há umas 2 semanas, eu tenho refletido muito sobre a fé. E aí eu sempre digo, eu fico dizendo, pastora, para de dar spoiler. Aí ela lá atrás, a gente orando, ela deu um pouquinho, aí aqui deu mais um pouquinho, falou um pouquinho. Mas, só para dizer assim, abrir um parêntese antes da gente começar mesmo, eu tenho algumas dificuldades, né, que eu tenho trabalhado bastante na minha vida, que é esse um pouquinho de... Eu tenho um certo problema de ansiedade, né? Eu venho tratando já há muito tempo, mas eu tenho essa coisa do sobe e desce. E eu não sei vocês, né? Mas eu acho que todo mundo tem uns dias ruins, né? Nem todo dia a gente acorda, vou ler a Bíblia, fazer devocional. Não, a gente nem todo dia acorda assim. Mas como hoje eu vim falar sobre a fé, eu queria, assim, lembrar que mesmo a gente não estando com vontade, mesmo a gente não está naquele dia, a gente precisa se alimentar da palavra. E eu sempre tento fazer isso. Eu gosto de fazer muito pela manhã, desde que eu comecei realmente a entender que eu precisava me alimentar meu espírito todos os dias. Eu gosto, só que se você não tem a constância, acaba caindo na armadilha. E aí, quem me acompanha, que eu sempre boto nos grupos pela manhã, tem visto que eu não tenho tido a constância de fazer logo cedo. Tenho deixado para um pouco mais tarde. E esse espaço que você dá, acaba que tirando você da constância. E para alimentar nossa fé, que é sobre o assunto que a gente vai falar, conversar hoje, é preciso constância. A gente precisa ter aquela coisa de dizer, mesmo sem vontade eu vou ler. Porque a palavra ela é renovada todo dia. Eu voltei a ler Mateus, que eu já tinha lido várias vezes, e tenho descoberto que parece que eu nunca tinha lido. Então, foi só para a gente começar a entender, e começar a pensar. E aí, eu não costumo botar muito tema nas minhas ministrações, não. Eu vou escrevendo assim o que vem e depois eu vou montando. E eu passei uns dias montando essa. Mas, para início, antes mesmo que a gente vá para a palavra, eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é: como está a sua fé hoje? Não amanhã, não o que passou. Não ontem. Como está a sua fé hoje? Como você acordou hoje pensando de como está a sua fé? Como estão os seus pensamentos em relação à sua fé hoje? Porque o dia amanhã a gente não tem controle, né? Deus já foi no nosso futuro, mas nós não temos esse controle de saber como vai ser o amanhã. O que passou ontem, também não temos mais controle. Já se foi. Mas como está a sua fé hoje? Você que está em casa também. Você se perguntou como está? Ou você tem feito suas leituras, ou você tem feito seu devocional no automático, sem fazer uma reflexão. Eu fazia muito isso, de ler muito, sem entendimento e sem reflexão. Hoje, às vezes é só uma frase. E você desenvolve um texto, e você desenvolve uma reflexão. Então, para a gente começar, essa ministração vai ser sobre fé, não é? Eu não quero chamar de ministração, eu quero chamar de bate-papo entre irmãos. Ficou essa pergunta. E aí,
eu fui para... Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 5, 7. Amém? 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí, eu gostaria logo de orar, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu já tem trazido para essa tarde, tudo que tu tem planejado, tudo que tu tem pensado para a nossa reflexão sobre a nossa fé, Pai. Nós te agradecemos porque estamos juntos, te agradecemos porque tu nos fortalece, te agradecemos porque mesmo diante de todas as quedas, estamos firmes, estamos aqui. Te agradecemos pelos irmãos que nos fortalecem também, Senhor, em nome de Jesus. E aí, eu fui buscar um conceito de fé. Eu fui buscar, comecei a estudar, comecei a ver referência. E aí o conceito que eu escrevi, porque eu acho que fé se define, na maioria das vezes, a gente resume em o que a gente acredita sem ver. Mas aí eu trouxe uma mais bonitinha, assim, mais arrumadinha, né? Que diz assim: refere-se à confiança em Deus, na sua palavra e nos seus planos, mesmo quando não podemos ver a resposta ou o resultado. Eita, quando eu vi esse mesmo, me pegou de cheio, minha gente. Porque é onde pega a gente. Porque quando a gente está no oba-oba e a gente testemunha, e a gente está passando, e a gente está, eu orei, pedi, aconteceu, parece que a fé está lá em cima. Mas quando vem o mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, eu vou falar por mim, eu dou uma balançada. E aí é quando eu me pergunto, como está hoje a minha fé? É como está hoje? Porque mesmo quando não podemos ver a resposta do que pedimos, mesmo quando não podemos ver o resultado do que pedimos, temos que ter fé. E para isso a gente precisa alimentar todo dia. E aí, lá em Mateus, depois vocês podem ler, para a gente não ficar lendo. Lá em Mateus 17, 20, que fala sobre o grão de mostarda, aí eu fui olhar, né? Também dei uma pesquisada. Ele é um dos menores. Eu descobri que tem uma orquídea que tem um grão ainda menor. E aí eu também fui pesquisar uma espécie que também tem uma semente maior. Por quê? Quando eu li que se nós tivermos a fé, tamanho de um grão de mostarda, na minha cabeça louca, eu tenho esses fights com Deus, viu, gente? Sou eu. Eu disse, oxe, só esse tiquinho de fé? Tamanho de um grão de mostarda? Só isso? Oxe, é fácil. Isso foi meu fight, viu? Pelo amor de Deus. Isso foi eu e Deus conversando no devocional. E eu disse, oxe, tamanho de um grão de mostarda desse tamanho, minha gente. É fácil. Esse tiquinho de fé. Aí Deus disse, ei, para aí, eu não estou falando do tamanho, não. Eu estou falando em você ter a constância todo dia e regar a semente. Oi? Ela pode ser a menor,
ela pode ser a maior semente do mundo. Mas o que adianta a gente jogar a semente na terra, não cultivá-la todos os dias, não botar água, não tirar as ervas daninhas, não botar um estrumo? Não é sobre o tamanho do grão de mostarda. É sobre o que a gente vai fazer com o grão de mostarda todos os dias. A constância da fé. Eu digo, aí já não ficou fácil, não. Na minha cabeça, eu digo, aí já não ficou fácil. Porque aí eu vou ter que criar uma rotina de leitura para regar a minha semente de mostarda, para que ela dê uma árvore frondosa. Eu vou ter que cuidar. Eu não só vou ter que ter uma semente de mostarda pequenininha e dizer, monte, eu já tenho minha semente de mostarda, então eu já tenho a minha fé pequenininha, mas tu pode sair do lugar. Oi? Espírito Santo disse na hora, não é sobre tamanho, criatura. É sobre tu regar, cultivar, tirar a erva daninha, tirar os pecados, botar um estrumo, ler a palavra, ter constância, ter intimidade. Do que adianta? Eu posso te dar uma grande ou uma pequena. Se tu não cuidar, ela vai morrer. Tu vai dar brecha. E aí, tu vai ficar igual o povo do Egito. Roda, 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 olhando a terra prometida, a Canaã, e sem poder entrar. 40 anos rodando lá, reclamando, pensando em voltar. No Egito tinha água, lá no Egito tinha pelo menos cebola. Não é sobre o tamanho do grão de mostarda. É sobre o quanto a gente cuida do grão de mostarda para que ele se torne a árvore frondosa e a gente chegue realmente a tirar frutos de mostarda. Minha gente, que lapada. Que primeiro vem para a gente, né? Vem para a gente. Porque não é fácil. Não é fácil. Mesmo que seja um grão muito pequeno. E aí depois, né? O que é viver pela fé? Isso é os meus fights, viu? O que é viver pela fé, meu Deus? Viver pela fé significa ter confiança constante em Deus. Olha de novo constante. Ou seja, precisamos ter uma rotina de intimidade com Deus. Pelo menos, eu me percebo rapidinho, minha gente. Eu percebo. Quando eu não tenho uma constância, começa a aparecer coisa, começa a aparecer pensamentos, começa a aparecer vontade de não vir para a igreja. Porque eu estou roubando o tempo que eu devia estar com Deus fazendo outras coisas. Então, somos humanos. Claro, sentiremos, como eu disse, vai ter dia que a gente não vai ter vontade nem de vir para a igreja. Eu sei que temos nossos dias ruins, dias mais ou menos, mas não devemos deixar que esses dias diminuam a nossa fé. Esses são os dias em que a gente deve lutar. Porque eu vou dizer para vocês, tudo aconteceu desde que eu acordei para eu não estar aqui hoje. Tudo. E a gente que me pede para resolver alguma coisa, e é isso, e é aquilo. E quando eu vejo a hora está passando, aí chego, aí tem engarrafamento. Tudo era para não estar aqui. Mas a constância tem que existir. Podia avisar. Temos a liberdade do livre-arbítrio de avisar e dizer, não vou conseguir chegar. Já são 5h30. Mas não é sobre isso. A fé não é sobre isso. Eu disse até em uma das últimas reuniões que eu, particularmente, era uma coisa que eu ia corrigir em mim, era as desculpinhas. Então, hoje eu podia. E nem era desculpinha, era verdade. Realmente o engarrafamento estava terrível. Aconteceram coisas, o horário estava apertado. Mas
ser constante no relacionamento com Deus é maravilhoso. Porque mesmo sem saber da resposta, mesmo sem saber do resultado, a fé nos dá a certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Porque é um Deus de vitória. É um Deus de promessa. E é feita em nossa vida. Ele nos conhece desde o útero de nossa mãe. Ele já tem o propósito de nossas vidas. Então vai acontecer. E aí também eu fui ver, né? Eu fui ver. Existem muitos exemplos de fé na Bíblia. Muitos, né? Houve muita passagem, a mulher cananeia, a do fluxo do sangue, a de Abraão, pai da fé, né? E aí a de Noé, né? E aí eu fui vendo o que essas pessoas, como era a vida dessas pessoas, né? A gente vai. E aí eu deixei 2 exemplos para a gente falar um pouquinho essa noite. Um foi o de Abraão. Deus disse para Abraão: saia de onde você está, deixe tudo. Vá para uma terra a que eu disser. Não leve nada, nem parentes. Abandone tudo. Vá-se embora. Deixe que eu resolvo tudo para você. E aí, Abraão não ficou resmungando, não, viu? Por isso que eu disse, pastora, não, pastora. Eu não ficou reclamando, não. Pastora, eu estava contando que passou pela água sem resmungar. Abraão disse, oxê, porque se a gente for olhar, Abraão tinha casa, tinha os bens. Naquele tempo o pessoal tinha terra, tinha gado, né? Tinha criação de ovelha. Não fala nesses detalhes, mas a gente deduz que ele tinha uma vida. Até porque já era uma pessoa idosa. Mas ele não ficou resmungando, não. Ele passou pelas águas como a pastora, dando glória. Disse, bora. Foi. E aí, ele disse, pronto, né? Já obedeci, né? Sou eu, nos meus fights, minha gente. Aí ele disse, não, tá, já vou para outra terra, já obedeci. Eu acho que chega lá, né? Eu sou um cara obediente a Deus, tal, vai ser tudo tranquilo e tal. E aí, já tenho idade, minha mulher idade, né? Acho que a gente vai para um lugar tranquilo, já só para aguardar aquele momento e tal. Mas aí Deus disse assim, não, oxe, vou te dar um filho. Tua descendência ainda vai, ó, longe. Aí, vamos, né? Vamos. De novo obedecer, nada de resmungar. E aí a esposa tem um filho. Pronto, né? Está cumprido tudo que Deus já tinha falado. Está cumprido. Já nasceu o filho, a mulher engravidou, nasceu tudo. A descendência, né? Estava. Não, minha gente. Achando que ainda precisava pedir mais. E aí, a fé de Abraão foi testada de uma maneira dura. Mas de forma admirável, ele estava disposto a oferecer seu único filho, Isaque. Minha gente, quando eu estava lendo isso, eu fiquei, minha fé está assim. Se hoje Deus, né, viesse pedir, eu só tenho uma, viu? É adotiva, mas é minha. Aí de quem diga que não é. Mas eu fico pensando, se a pastora hoje, a pastora tem 2, né? Mas se chegasse assim, leva Elô, ou a menor, né? Para sacrifício. Que eu quero de volta. Minha gente, você já é de idade. A sua mulher também. Você tem um filho. E aí? Será que a minha fé está assim, minha gente?
Eu parei para me perguntar. Mas sabe qual era a certeza de Abraão? Era que, mesmo se Deus sacrificasse Isaque, Deus traria ele dos mortos. Porque a fé de Abraão foi tamanha que ele nem piscou na hora de levar Isaque. Ele nem quis que o rapaz que vinha acompanhando ele fosse até lá. E ele disse, fica aí que a gente já volta. A certeza era tanta. Minha gente, que fé é essa? Que ele disse, fica aí que daqui a pouco a gente volta. Fica até aí, a gente volta. Porque ele tinha certeza, eu sacrifico, mas Deus, Ele tem poder de trazer de volta. Aí eu me pergunto, oh Deus, me ajuda a ter uma fé deste tamanho, minha gente. Esse é um grão de mostarda que, minha gente, o pai da fé. Isso é um grão de mostarda que não se pode chamar de pequeno. É um grão de mostarda tamanho do mundo, minha gente. E a gente, pela mínima coisa, resmunga, reclama, duvida. Ontem nós estávamos na arca, só para abrir um parêntese, e uma pessoa falou assim, eu vou falar de mim, mas às vezes eu fico perguntando, mas por que eu tenho que passar por isso? Eu questiono muito Deus. Aí a pessoa disse assim, eu sempre digo assim, se Deus quiser, Ele faz. Aí eu disse, mas tu bota Deus numa condição. E às vezes a gente vive fazendo isso também. Se Deus quiser, não, a gente não pode dar condição a Deus. Ele quer. Mas somos nós que temos que dar o primeiro passo e agir. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não tem um si com Ele. Se a pastora Elis louvar bem, eu vou abençoar a vida dela. Se o pastor Adriano cuidar bem das ovelhas, eu abençoo a vida dele. Não há condição. Não há condição. Ele é um Deus que faz. Mas precisa que a gente tenha esse alimento de fé. Alimento de fé. E o outro foi a mulher do fluxo de sangue. Porque eu dividi isso com a pastora. Tinha um amigo que estava doente. E é uma pessoa muito querida. E eu orava muito para que ele saísse. Mesmo sabendo da condição difícil que ele estava. E eu dizia, não, Deus, é para a tua glória, se tu tem poder, restaura e tal, nas minhas orações. E eu sabia que era um quadro, humanamente falando, irreversível. E quando chegou a notícia, realmente, que iam desligar os aparelhos, a família decidiu não ficar com esse sofrimento, porque ele já não tinha mais nenhum órgão, o cérebro estava parado, não tinha nenhum movimento cerebral. Chegou a notícia para mim, e aí, em algum momento, humanamente, poxa, né? E assim, poxa, na hora, o Espírito Santo fez. Se ele fizesse, é Deus. Se ele não fizer, ele vai ser Deus, vai continuar sendo Deus. Então, a gente não tem nem como questionar isso, né? E aí, quando eu estou lendo Mateus, né? E fui ler em Mateus 9, 20 e 22, também depois vocês leem. A mulher do fluxo de sangue é sensacional, gente. Parece que eu nunca li Mateus. Porque, vê só, é na hora que eu também me pergunto se eu tenho uma fé desse jeito. Você passa 12 anos com uma doença, sofrendo. Um fluxo de sangue que você fica à margem da sociedade. Ela era uma mulher impura, então ela não podia conviver na sociedade. Então ela passa 12 anos naquele sofrimento, ela já tinha gastado tudo que ela podia gastar. Mas aí ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar.
E aí ela sai de casa com a certeza, com uma fé que diz assim: eu vou passar no meio da multidão. Se eu simplesmente, unicamente, eu tocar numa veste, numa pontinha assim, com a pontinha do meu dedo. Isso eu imaginando, eu lendo Mateus, imaginando essa mulher sofrendo, toda coberta, porque ninguém podia ficar perto dela, para que ninguém talvez já reconhecesse. Isso é na minha mente. Mas ela se espremendo assim, porque ela tinha a certeza, ela tinha a fé de que não precisava que Jesus nem falasse, nem olhasse. Mas se ela tocasse, que ela tinha escutado que ele era um Jesus que curava. Ela já tinha escutado, não tenho certeza, mas que ele já tinha feito alguns milagres. Provavelmente ela já tinha escutado. Então, ela foi na fé. E a glória foi tão grande quando ela tocou, que o próprio Jesus virou. E aí, se Jesus passar aqui hoje, quem está com a fé deste tamanho para acreditar que simplesmente vai tocar ele no meio da multidão, a pontinha da veste, e o que eu tenho pedido vai acontecer? Minha gente, ela tocou, a glória aconteceu. Jesus virou e disse: a tua fé te curou, mulher. Meu Deus, que passagem linda, minha gente. Que passagem linda, porque assim, você ouviu falar. Não precisou, como em alguns outros milagres, Jesus cuspir, fazer lama no olho do cego, né? Não precisou. Mas a fé que ela tinha, ela acreditava. Ela não tinha dúvida que aquilo ia acontecer. Meu Deus, se Jesus passar aqui hoje, eu vou desmaiar. Eu vou cair. Quando eu levantar, eu vou gritar. Mas será que eu vou ter a fé? Porque cada um de nós aqui tem pedido alguma coisa em suas orações. Uns têm pedido saúde, uns têm pedido, sei lá, melhora da família. E aí Jesus vai passando aqui, ó, do lado da igreja. Uma multidão seguindo. Será que eu tenho a fé de dizer assim: ah, não, eu quero falar com ele. Não, eu quero que ele bote a mão na minha cabeça, em posição das mãos, porque aí ele vai me tocar. Ou será que eu vou dizer assim: ah, não, eu não preciso nem aparecer, ele vai estar de costa. Eu só quero tocar. Minha gente, eu tenho me perguntado como está a minha fé hoje. Porque se eu tiver com a fé de que simplesmente ele passar e eu tocar na ponta da veste, e todos os meus pedidos de oração serão realizados. Oh Deus, me ajude a ter uma fé desse tamanho. Me ajude, porque humanamente parece tão distante. A gente às vezes sofre até por antecipação. Eu sou a rainha de sofrer por antecipação, né? Por favor, quem tiver que me contar alguma coisa, só me conte no dia. Não venha com essa história. Amanhã eu quero falar com você. A pastora está aí que sabe. Eu uma noite sem dormir, desnecessária. Às vezes até para me dar os parabéns à pessoa. Só não queria dar na hora porque era por mensagem. Queria me dar os parabéns pessoalmente. Mas o quanto a gente sofre. Então, para mim, esses dois exemplos foi o que o Espírito Santo conversou comigo esses dias, me perguntando como estava. Se está pelo menos próxima de Abraão ou próxima da mulher do fluxo de sangue, está próximo, né? E se não está, minha gente, vamos voltar para a rota. Vamos voltar para a constância, vamos voltar para ler, vamos voltar para estudar.
E outra coisa muito importante para a gente terminar, eu até pedi um louvor a Renato, não sei nem onde ele está ali não, está conversando, mas ele vai botar. Tem outra coisa bem importante, pelo menos para mim, eu já tenho pensado nisso. As amizades que curam. As amizades que alimentam nossa fé. O quanto elas são importantes nas nossas vidas. E eu falo isso como testemunha de que, em muitas vezes, você está em casa e você recebe um bom dia. Como tu tá, nega? Faz toda a diferença na vida da gente. E muitas vezes alimenta a nossa fé. Porque a gente está bem fraquinha às vezes. Então, palavra, constância, independente da circunstância, e as amizades que curam, queiram perto de vocês, para alimentar a sua fé todos os dias. Para que a gente esteja todo mundo naquele banquete no céu, todo mundo junto. Né? Vamos ficar de pé. Renato vai colocar um louvor, que foi quando eu estava fazendo meu devocional, ele me veio muito. E agradecer a Deus, né? Porque só Ele por nós, minha gente. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus.